Eu acho incrível como a verdade é combatida com muita brutalidade. A verdade, meus amigos, ela é confrontada com muita força, muita violência. Tentam esconder a verdade com todas as forças. Todas as forças. Tentam omiti-la, tentam escondê-la, tentam deturpá-la. Porque a verdade, presta atenção nisso que eu vou te falar, a verdade, ela pode salvar a sua alma. Ela pode te conduzir para a eternidade ao lado de Deus. A verdade coloca na sua cabeça o que é certo e o que é errado e faz você agir de um modo que atrapalha os planos do mal. As trevas não gostam da verdade porque a verdade é a luz. E essa luz, ela é colocada dentro de você quando você a aceita, quando você a compreende. Ela é colocada dentro de você e ela não fica parada, ela dá frutos, ela gera frutos. E os frutos da luz, os frutos da verdade, te conduzem por um caminho que faz mal para as trevas. O mal não gosta do bom, o mal rejeita o bom, porque o bom o ofende, o bom o constrange. E se você tem a verdade dentro de você, você incomoda as trevas. Por isso, as trevas ela luta com toda a força que ela puder. As trevas ela enfrenta com toda a força que ela puder o menor risco de luz, a menor luz que tiver, as trevas ela vai enfrentar com toda a sua potência, com toda a sua força, porque ela sabe que um raio de luz no meio de quilômetros de escuridão, meus amigos, um raio de luz será o suficiente para chamar atenção. E nós estamos vivendo numa era, meus amigos, que as trevas têm crescido muito e tentado esconder a verdade. Mas Deus é maravilhoso e Ele sempre levanta os dele para falar aquilo que tem que ser falado, para defender aquilo que tem que ser defendido, para garantir que as almas dos seus eleitos sejam salvas e guiadas na verdade até o dia da eternidade. O que eu vou falar para você aqui hoje vai te ajudar a enxergar onde está a verdade. As trevas, ela combate a luz de várias formas, ela tem muitos meios, modos de operar. E as trevas chegam até mesmo a se nomear como luz, a se transmitir como se ela fosse a luz. A mentira se disfarça de verdade. E se você não estiver bem instruído, se você não estiver com conhecimento, você será enganado. É líquido e certo que você será enganado. Por isso eu estou aqui agora. Eu vou passar para você o conhecimento necessário, somente alguns conhecimentos que já serão suficientes para que você não seja ludibriado pelas trevas, para que você não seja manipulado pelas trevas. E o que eu vou te passar aqui é uma verdade absoluta, que ela por si só sobrepõe-se, se sobressai, ela por si só sobrevive e vive, independente de todos os ataques do mal. E ela, quando estiver dentro do seu coração, vai fazer você enxergar e entender como Deus é. Não o Deus mentiroso que propagam por aí, que vai fazer tudo na sua vida do bom e do melhor. Não. O verdadeiro Deus, o Deus que vai guiar a sua alma. O primeiro ponto que eu vou defender com você está em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Cristo Jesus. Uma verdade fundamental no Evangelho, meus amigos, é que nada é intermediário entre Deus e a humanidade. Ninguém funciona como uma ponte entre Deus e a humanidade, além do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o único caminho, é a única ponte, é o único mediador, intermediador que liga Deus e a humanidade. E por que isso? Porque Ele fez o sacrifício, o sangue dele foi derramado para que todo aquele que acredita nele e deposita a sua fé no seu sacrifício receba o perdão de Deus. Os sacrifícios eram feitos dos animais para que o sangue do animal pagasse pelo pecado do homem. Só que o sangue do animal é um sangue que tem validade. Uma vida de um animal tem validade. Não é a mesma coisa que um homem. Agora, Jesus Cristo é o Filho de Deus, sendo o próprio Deus materializado. Então, quando ele é sacrificado, o sangue que é derramado não é um sangue que tem validade, é um sangue que vale para sempre, que tem um valor eterno. Por isso, todo aquele que crê no Senhor Jesus, que crê na mensagem do Senhor Jesus, que mensagem é essa? A mensagem de Jesus é: os seus pecados estão perdoados, porque o Senhor Jesus se sacrificou, ele foi sacrificado, ele morreu no seu lugar. A morte dele foi para que você não pagasse com a morte. O sangue de Jesus
Jesus como um sangue divino tem um valor eterno, não é um sangue de um animal, é o sangue do próprio Deus derramado por você, de modo que o seu valor durará para sempre, assim como o seu perdão e a sua misericórdia também durará para sempre. Mas para isso você tem que crer que somente o Senhor Jesus fez isso por você, e realmente só foi Ele quem fez isso por você. Não há nenhum outro Deus que se sacrificou pelo seu povo, não, pelo contrário, as pessoas que oferecem sacrifício aos seus deuses, mas Jesus não, Jesus se entregou pelos seus. Por isso, Ele é o único que liga Deus aos homens. Ninguém mais faz essa função. Não existe pessoa santa, não existe divindade, não existe nada que te ligue a Deus a não ser o Senhor Jesus. E o Filho de Deus nos ensinou em João 14, versículo 6. Jesus disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim." Não existe outro caminho, não existem vários caminhos que levam ao mesmo Deus. Não, somente um caminho. Esse caminho é Jesus. Somente o Senhor Jesus nos leva até Deus, pelo sacrifício que somente Ele poderia fazer. Por isso Ele é o nosso caminho, Ele é a verdade e Ele é a nossa vida. Porque sem Cristo nós não somos nada e não podemos nada, estamos mortos em nossos pecados, não temos perdão e não teremos a vida eterna. Portanto, o primeiro pilar, base da nossa fé, é que Jesus é a nossa verdade absoluta e nada está acima de Jesus, nem substituindo Jesus. Nada tem esse poder, nada. O segundo ponto, muito crucial, para a gente saber diferenciar o que é o verdadeiro evangelho, a verdadeira mensagem de Deus, o que é a verdade da mentira, é com relação à fé. A fé em Deus não coloca Deus abaixo de nós, não coloca Deus como um servo de nós. A fé verdadeira nos ensina que nós nos submetemos ao Senhor Deus, nós nos submetemos à sua vontade. O Senhor Jesus, enquanto estava com seus discípulos, ele falou: aquele que quiser ser o maior dentre vocês, tem que servir vocês. E ele pegou, colocou o avental e foi lavar os pés dos apóstolos, os pés dos seus discípulos. Ele, o mestre, se colocou à disposição para servir, porque a fé em Deus é humildade, é submissão. O caminho da verdade, o caminho do Senhor Jesus é submissão à vontade de Deus, é amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo, é se colocar como servo. Nós não submetemos Deus à nossa vontade, Deus ao nosso plano. Não, nós nos submetemos ao plano de Deus. Por isso Jesus, lá em Marcos capítulo 11, diz, no versículo 22, então Jesus disse aos discípulos: tenham fé em Deus. Eu lhes digo a verdade, vocês poderão dizer a este monte: levante-se e atire no mar, e isso acontecerá. É preciso, no entanto, crer que acontecerá e não ter nenhuma dúvida em seu coração. O ponto principal dessa doutrina de Jesus aqui é o versículo 22. Tenham fé em Deus. Ter fé em Deus, crer em Deus, se submeter a Deus é o primeiro passo para que as coisas aconteçam, para que os milagres, para que a vontade de Deus se cumpra. A primeira coisa que você precisa ter é fé em Deus. Confiar em Deus não é submeter Deus, é se submeter a Deus. É confiar na sua vontade independente das nossas, é estar em Deus. Se você tiver fé em Deus, quando você pede alguma coisa ela acontece, é porque você sabe que está no centro da vontade de Deus, meu amigo. Não é porque você coloca Deus na parede e obriga Deus a te obedecer. Não. É porque você está no centro da vontade de Deus. É diferente. Você sabe que aquela circunstância provém de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo falou, e muita gente deturpa essa passagem por aí. Filipenses capítulo 4, no versículo 11. Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou com muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá forças. Esse é o famoso versículo: posso tudo naquele que me fortalece. Não é que você pode tudo e vai alcançar tudo e vai ser o mais rico do mundo. Não! Se fosse assim, todo cristão era multimilionário. Só os homens de Deus eram os mais ricos nesse mundo. Não é isso que o evangelho verdadeiro ensina. O que Paulo está falando aqui é que ele pode passar fome, pode passar frio, pode passar sede, pode passar o que for. Ele suporta, ele aguenta todas as coisas, porque o Senhor Jesus dá força para ele. Então quer dizer, Felipe, que você está dizendo que o Senhor nos dá força para sofrermos? Exatamente.
somente porque nós temos fé em Deus, nós estamos debaixo da autoridade de Deus, fazendo os propósitos de Deus, não estamos aqui para nos servir a si mesmo, servir ao corpo, aos nossos desejos, é a coisa que mais o evangelho verdadeiro ensina a não fazer. Meus amigos, o apóstolo Paulo está deixando claro aqui que ele passa fome, frio, sede, o que for, toda dificuldade que ele passa, ele suporta porque o Senhor Jesus dá força para ele. E por que ele passa por essas dificuldades? Porque é impossível você andar carregando a mensagem da luz e da verdade dentro de você, as trevas não se mobilizarem para te atacarem. É impossível as trevas não se mobilizar para te atacar. Você é uma ofensa pelo simples fato de você existir. Você constrange o mal, você incomoda o mal pelo simples fato da sua existência. Por isso você é perseguido, sempre será. O apóstolo Paulo disse em Timóteo: todo aquele que quer ser devoto ao Senhor Jesus Cristo sofrerá perseguições, porque a verdade incomoda a mentira. Só que a verdade não age com pilantragem, com desonestidade, mas a mentira sim. Então ela vai fazer de tudo para atrapalhar a verdade. Se você carrega a verdade dentro de você, por si só, simplesmente por isso, você já sofrerá perseguições e dores e sofrimentos, e o Senhor vai ter que te dar forças, meu amigo, minha amiga. Olha o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios. Irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na Ásia. Fomos esmagados e oprimidos além da nossa capacidade de suportar. Pensamos que não sobreviveríamos. De fato, esperávamos morrer. Mas, como resultado, ou seja, o que Paulo aprendeu disso, a lição que ele extraiu disso, deixamos de confiar em nós mesmos e aprendemos ao quê? Confiar somente em quem? O ensinamento que Jesus passou pra gente agora, meus amigos. Tenham fé em Deus, confiem em Deus, independente das circunstâncias, esteja no centro da confiança de Deus. Aprendemos a confiar somente em Deus que ressuscita os mortos. Esse é o evangelho, meus amigos. Não é Deus vai cumprir aqui, eu tô determinando, eu tô ordenando. Não, nós nos submetemos à vontade de Deus e fazemos de acordo com o seu plano, com a sua vontade. E ele nos dá força porque passaremos dificuldades dentro dos planos de Deus. Olhem o que Jesus fala aqui nessa passagem. Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo que seja feita a tua vontade e não a minha. Eu vou ler de novo: a tua e não a minha. O próprio Senhor Jesus está mostrando aqui para que ele fazia o que Deus mandava ele fazer, ele obedecia o que Deus mandava ele fazer. Jesus ensinava o que Deus ensinava, Jesus fazia o que Deus fazia, Jesus se submetia, a sua vida inteira foi em obediência e submissão a Deus. Cada milagre que o Senhor Jesus fez foi guiado e determinado por Deus. Desde o princípio do seu ministério, quando o Espírito Santo o conduziu, o levou, o impeliu a ir para o deserto, até o último dia até o último segundo do seu ministério, o Senhor Jesus obedecia, era impelido pelo Espírito, obedecia o Espírito, escolhia de acordo com o Espírito de Deus. Nunca Jesus, eu vou fazer isso porque é minha vontade. Não, eu estou fazendo isso porque o Pai quer que faça isso. O próprio apóstolo Paulo também nos mostra essa submissão à vontade de Deus. Portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Em 3 ocasiões supliquei ao Senhor que o removesse, mas ele disse: minha graça é tudo de que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Olha aqui o que o Senhor está falando para o apóstolo Paulo. Não, Paulo, eu não vou tirar esse espinho na sua carne. Eu não vou tirar esse problema de você. Eu não vou tirar esse motivo de sofrimento, esse incômodo da sua vida. Ele tem um propósito aí. Nos dias de hoje, meus irmãos, se o apóstolo Paulo fosse um pregador nos dias de hoje, ele ia chegar numa igreja e ia falar uma coisa dessas? Não, eu tô com esse problema aqui porque o Senhor me deu. E muita gente vai falar: tá amarrado, tá repreendido, vai pra lá, ora em nome de Jesus, determina em nome de Jesus que vai
vai melhorar e vai melhorar. Aonde isso? Aonde isso, meus irmãos? É com tristeza que eu falo. Não é assim que as coisas funcionam. Olha o que esses meninos fizeram com relação à fé verdadeira. Olha como esses meninos reagiram com a fé verdadeira. Presta atenção comigo. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam: ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante do rei. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, ele nos livrará de suas mãos, ó rei. Mas ainda que ele não nos livre, queremos deixar claro, ó rei, que jamais serviremos seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. Olha a visão desses três jovens. Olha a visão deles. O Senhor tem o poder e ele pode fazer. Ele é todo poderoso, ele é Deus, ele é o único e verdadeiro Deus. Mas ainda que não seja a vontade dele, ainda que o Senhor não nos salve, nós não abandonaremos a nossa fé no nosso Senhor. Eles continuam aqui defendendo a fé que Jesus ensina para os discípulos. Tenham fé em Deus, confiem em Deus, se submetam em Deus. É a primeira coisa, primeiro requisito. As demais coisas que lhe forem necessárias, o Senhor, pela fé que vocês têm no Senhor, te suprirá. Essa é a visão da fé em Deus. Esse negócio de cuidado, meu amigo, minha amiga, porque as trevas se disfarçam, deturpa as palavras do Senhor e tenta te fazer vítima, refém de algo que não é Deus. São outros poderes. Cuidado com esses barulhos. Presta atenção no que o Senhor está te falando. Muita gente ensina o contrário disso, para você fazer Deus te servir, Deus se submeter a você. Você não vai encontrar isso no Novo Testamento inteiro. Você não vai encontrar. Você vai ver Deus ajudando, Deus apoiando, Deus suportando os seus filhos, mas nunca Deus se submetendo. Deus é Deus. Deus, ele é a autoridade suprema e a vontade dele vai ser feita, meus amigos. Tem coisas que parece que é ruim, mas tem um propósito de Deus, como esse próprio exemplo do apóstolo Paulo. Orou 3 vezes para tirar dele o espinho na carne e o Senhor não tirou, porque servia a um propósito divino. Sem contar também as consequências. Tem pessoas que sofrem consequências. Quem planta colhe, meu irmão, minha irmã. O apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo 4, no versículo 20: Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Fala pra mim, se é pra determinar no nome do Senhor, se é pra fazer Deus te obedecer, por que o Trófimo ficou doente? Por que o Timóteo tinha uma doença na barriga que ele tinha que beber vinho? O apóstolo Paulo, que curou milhares de pessoas ao longo do seu ministério, ao invés de falar em nome de Jesus seja curado, falou: beba vinho porque faz bem pro seu estômago. Não beba apenas água. Uma vez que você fica doente com frequência, tome um pouco de vinho por causa do seu estômago. O que isso significa? Por que o apóstolo Paulo não tinha sabedoria, não tinha fé? Não tinha conhecimento? Meu amigo, ele escreveu mais da metade do Novo Testamento. A fé que você segue hoje é por causa do ministério do apóstolo Paulo. Você quer voltar no tempo e ensinar ele? Ou você vai se submeter ao Espírito de Deus? Olha o que está escrito em João 5,14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: agora você está curado. Deixe de pecar, para que nada pior lhe aconteça. Então quer dizer, Jesus tinha acabado de curar um paralítico aqui. Aqui havia um homem paralítico, ele não andava, e havia 38 anos que ele estava aguardando a oportunidade de se jogar no momento que a água se mexesse, aguardando a oportunidade de ser curado ali. Jesus chegou e o curou, inclusive num sábado. Então Jesus disse: deixe de pecar, para que não lhe aconteça coisa pior. Deixe de pecar. O evangelho é: abandone o pecado, se convirta, arrependa-se do caminho errado, arrependa-se do erro, arrependa-se da arrogância, da amargura, da soberba, de fazer mal, de planejar o mal, arrependa-se de roubar, se corrija, para de mentir. Isso é a verdade. A verdade é a transformação do homem de dentro para fora por aceitar a mensagem do Senhor Jesus, por aceitar o sacrifício do Senhor Jesus, deixar o Espírito Santo te trabalhar, te moldar de dentro para fora. Deixe de pecar para que não lhe aconteça coisa pior, porque existem problemas, doenças, coisas que acontecem na nossa vida por consequência dos nossos pecados. O que o apóstolo Paulo fala, meu amigo, minha amiga? Gálatas capítulo 6. Não se deixem enganar, ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Quem vive apenas para se satisfazer a sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito de Deus, colherá do Espírito a vida eterna, ainda que doa. Como disse o apóstolo Paulo: ainda que eu passe fome, sede,
dificuldades, perseguições, eu suporto todas as coisas, porque o Senhor me dá forças, porque o plano do Senhor é lá na frente, o plano do Senhor é no reino que está por vir, o plano do Senhor não é nessa terra, o plano do Senhor é levar as pessoas para a próxima terra. Mas não, tem gente que fala, não, eu vou viver o melhor, eu determino que eu vou viver o melhor, efatá, Deus vai abrir, Deus vai fazer, Deus vai acontecer, porque eu tô mandando, porque eu tô determinando. É assim mesmo? É assim mesmo? Eu vou ser rico, eu vou ser próspero. O que você acha então dessa atitude aqui? Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Quem aqui está orando para cair do céu, enquanto o amor do próximo era o que sustentava a irmandade? Pesquisa aí quem era o líder da igreja de Jerusalém na época do apóstolo Paulo. Porque em muitas igrejas nos dias de hoje, esse rapaz não poderia nem entrar, não subiria nem, seria no mínimo, no máximo obreiro, nem pastor auxiliar. Esse líder da igreja de Jerusalém na época do apóstolo Paulo seria, porque era uma igreja que tinha muitos pobres. Pois os irmãos da Macedônia e da Acaia juntaram de boa vontade uma oferta para os pobres dentre o povo santo em Jerusalém. Eles já se ajudavam lá, já tinham as ajudas de lá, mas se teve que juntar apoio de fora, será que eles estavam tão bem assim? Hoje o ensinamento é que se você não enriquecer, você não é de Deus. Se você é pobre, você merece o inferno. Você só é bem abençoado e próspero, você só é de Deus se você enriquecer. Mas eu aprendi uma coisa com um homem, e esse homem ele me falou que aquilo que ele estava me ensinando era verdade. E eu tenho anotado o que esse homem me ensinou, com as palavras dele, olha só. Portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Esse homem ainda me ensinou mais coisas, eu tenho anotado, vou mostrar para você, olha só. Não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem os destroem, e onde os ladrões arrombam casas e os furtam. Ajuntem seus tesouros no céu, onde traças e ferrugens não destroem, e onde ladrões não arrombam nem furtam. Onde o seu tesouro estiver, ali estará também o seu coração. E olha ainda o que o apóstolo Paulo diz: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E alguns, por tanto desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmos com muitos sofrimentos. Meu amigo, minha amiga, não deturpa o que eu tô falando. O que eu tô falando é só o que o Senhor Jesus está falando. Eu não tô falando que é pecado ser rico, ou é pecado ter dinheiro, ou é pecado pedir a Deus para te ajudar numa situação específica. Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que acima de tudo isso, você tem um Deus, você serve a um Deus. E acima de tudo isso, você confia que Ele supre as suas necessidades. E só o fato de você confiar em Deus, Ele te sustenta muitas vezes com mais do que você precisa. Agora eu te faço um apelo, meu amigo e minha amiga. Não seja parte do povo do comichão, do povo que não aguenta ouvir. Não faça parte desse povo, porque biblicamente falando, esse povo faz parte de uma geração que vai servir ao anticristo, que vai rejeitar a verdade, que vai rejeitar o Espírito de Deus. Não se permita ter esse sintoma. Ouça a verdade com seu coração e com seus ouvidos bem abertos. Aceite a verdade, deixe a luz brilhar dentro do seu coração. Não entre no pote dos que têm comichão no ouvido, pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada a seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Não se inclua nesse miolo. Aceita a verdade do Senhor Jesus.
o desapego a essa vida, a prioridade à vida espiritual, a prioridade ao reino de Deus dentro de você, pois o reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou bebemos, mas a uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Eu oro, meu amigo e minha amiga, para que você que está nos assistindo, que o Espírito Santo, que o Senhor Jesus ilumine o seu entendimento e mostre para você a diferença entre o verdadeiro e o falso, e não te deixe ser enganado por uma raça que já está com seus dias contados e a sua punição já está marcada e escrita nos céus. Eu gostaria também de observar que as nossas crianças estão sendo atacadas. A mente das nossas crianças está sendo atacada. São diversos filmes, desenhos, novelas que têm o objetivo de afastar nossas crianças de Deus. Por isso eu gostaria de pedir o seu apoio. Eu estou com um projeto no qual eu tenho feito a Bíblia animada. O meu objetivo é fazer a Bíblia inteira em animação para que nós tenhamos um bom conteúdo para transmitir para as nossas crianças. Por isso, aqui no canal, eu vou deixar nos comentários fixado o link do primeiro episódio para você colocar seus filhos para assistir uma coisa saudável, uma coisa boa espiritual, que é a nossa Bíblia, sem nenhuma deturpação, simplesmente as histórias bíblicas como elas são, de forma animada, com música e com uma narração do enredo bíblico de uma forma infantil, para que a criança entenda com tranquilidade, absorva o conteúdo e possa receber as sementinhas de Deus nos seus coraçõezinhos. Vamos blindar nossas crianças, meus amigos. O mundo vem com a força brutal tentando afastar as nossas crianças de Deus. Se nós não nos conscientizarmos disso, nossas crianças serão presas fáceis.